Olá, queridos amigos, pessoas queridas, estamos iniciando mais uma semana e é uma alegria muito grande iniciar mais uma semana na sua companhia, podendo compartilhar com você a preciosa palavra de Deus. Quero agradecer o seu carinho de poder nos acompanhar e divulgar juntamente conosco a preciosa palavra de Deus. E quero convidar a você que ainda não é um inscrito ou que está chegando no nosso canal agora, você também possa fazer isso. Se inscrever aqui no nosso canal, nos ajudar a divulgar a preciosa palavra de Deus, de maneira que tantas outras pessoas também sejam alcançadas e abençoadas por essa palavra que tanto nos faz bem. A devocional dessa semana eu quero compartilhar com você acerca do seguinte tema: o segredo de uma caminhada bem-sucedida é caminhá-la junto com Deus. Durante mais ou menos 430 anos, o povo hebreu esteve cativo no Egito. E após clamarem e pedir ao Senhor que o Senhor os libertasse daquela escravidão, o livro de Êxodo, o livro da Bíblia, chamado livro de Êxodo, que traduzido significa saída, ele conta de maneira detalhada como foi essa saída do povo hebreu do Egito. Esse livro conta como Deus, de maneira detalhada, libertou seu povo da escravidão. E a partir daquele momento, o povo hebreu tinha diante uma grande caminhada, uma caminhada inédita, desafiadora, uma caminhada cheia de expectativas, já que aquela caminhada os levaria para uma terra prometida, uma terra onde Deus havia prometido o seu povo. E é um pouquinho sobre essa caminhada, ou durante essa caminhada, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, acerca de uma caminhada bem-sucedida, por caminhar junto com Deus. E quando caminhamos com Deus, ou quando permitimos que Deus caminhe conosco, nas mais diversas áreas da nossa vida, seja na área espiritual, na área financeira, profissional, familiar, na área física e emocional, quando permitimos que Deus caminhe junto conosco em todas as nossas caminhadas, nós podemos então termos 3 certezas importantes. E são sobre essas certezas que eu quero falar com você nessa manhã. A primeira certeza é que quando caminhamos com Deus, Ele nos dá a direção certa para caminharmos. No texto que você está acompanhando aqui, registrado nesse livro que nós já citamos, de Êxodo, o texto diz que aconteceu que quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. É interessante que o texto diz que Deus não conduziu o seu povo pelo caminho mais perto, pelo caminho mais curto, que passava pela terra dos filisteus. E por que isso? Porque Deus sabe o melhor caminho para que possamos caminhar. Na nossa vida também é assim. Às vezes nós achamos que Deus está nos levando por caminhos ou por direções que vão ser mais demoradas, por direções mais difíceis de serem percorridas. Mas quando nós caminhamos com Deus, nós precisamos ter a certeza de que Ele tem a direção certa para nos conduzir e para nos levar adiante. Nós vemos um contexto onde nós percebemos muitas pessoas se dando mal, pessoas se decepcionando, pessoas se frustrando por caminharem por direções que não o levam para onde que elas gostariam de chegar. São pessoas que durante a caminhada se perderam, chegaram à conclusão que aquela não era a direção correta. E quando nós caminhamos com Deus, nós não temos esse tipo de problema, porque Deus nos dá a direção correta por onde passarmos, por onde caminharmos e por onde sermos conduzidos. Eu quero deixar aqui um grande segredo para você. Para caminharmos com Deus, nós precisamos convidá-lo a caminhar conosco. Deus, ele jamais vai tomar a dianteira da vida de ninguém. Deus jamais vai guiar ou orientar alguém que deseje ser guiado por si mesmo.
Existem muitas pessoas que querem ser o Senhor da sua vida, o condutor da sua vida, aquele que sabe a melhor forma de caminhar a sua caminhada. E Deus permite que façamos isso. Se nós não quisermos ser conduzidos por Deus, Ele permitirá que nós venhamos nos conduzir por si só. Só que quando nós fazemos isso, nós corremos um sério risco de nos decepcionarmos, de nos frustrarmos e de não chegarmos aonde gostaríamos de chegar. Então, para que possamos ser direcionados e conduzidos por Deus, é necessário que possamos convidá-lo a direcionar a nossa vida, a caminhar juntamente conosco, para que a nossa caminhada seja bem sucedida e que possamos alcançar o lugar onde desejamos chegar. Uma segunda certeza, quando caminhamos com Deus, e dessa forma temos uma caminhada bem sucedida, é que Deus, Ele caminha conosco. Isso é muito importante. Deus, Ele caminha conosco. O texto que você está acompanhando aqui no seu visor diz o seguinte: e o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem dia e noite. E nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem e a coluna de fogo. O que o texto está dizendo é que de maneira ininterrupta, ou seja, durante o dia e durante a noite, a presença de Deus era contínua, juntamente com o seu povo. E essa é a certeza que nós podemos ter quando nós permitimos que durante a nossa caminhada, Deus caminhe conosco. Ele estará sempre conosco. Durante o dia, o povo era acompanhado por Deus através de uma coluna de nuvem. E durante a noite, eles eram acompanhados por uma coluna de fogo. De maneira que eles pudessem caminhar continuamente, tendo junto deles a presença de Deus, essa presença que direciona, que mostra a direção, essa presença que nos leva a termos uma caminhada bem sucedida. Eu e você vivemos dias tão difíceis na área política, econômica, social. Vivemos tempos de tanta violência, tempos de guerra, tempos de instabilidade e tempos de tantos fenômenos naturais que tanto nos trazem aí catástrofes e tantos eventos climáticos que nos levam às vezes a sofrer perdas materiais, perdas de vidas, através de tantos fenômenos naturais que têm acontecido nos últimos tempos. E a sensação que temos em muitos momentos é que Deus parece não estar caminhando conosco. A sensação que temos é que parece que Deus não está juntamente conosco. Mas tenha essa certeza de que quando caminhamos com Deus, Ele está conosco sim. Ainda que não percebamos, sempre ou em todo momento, nós podemos ter a certeza que Ele caminha conosco. E pelo fato dele caminhar conosco, a nossa caminhada será sempre muito bem sucedida. E nós precisamos muito dessa certeza nesses tempos que nós temos vivendo. A certeza de que Deus caminha conosco, de que Deus está conosco e que a sua presença é uma realidade durante a nossa caminhada. O interessante é que Deus, Ele não diz vai. Durante a nossa caminhada não é essa fala de Deus. Deus, Ele não diz vai. Mas o texto diz que Ele diz vem. Ele vai adiante, Ele está adiante. E é Ele que nos convida a caminhar junto com Ele, a acompanhá-lo, a receber o direcionamento dado por Ele, para que possamos caminhar. Então nós não estamos sozinhos. Ele diz, vem, caminhe comigo. Vem que eu te mostrarei a direção. Vem porque a minha presença é uma constante na sua vida. Que bom que temos essa palavra de Deus,
que nos garante e nos traz a certeza de que Ele está diante de nós e nós devemos segui-lo, caminhar junto com Ele e seguir a sua direção. E uma terceira certeza, quando caminhamos com Deus, é a certeza de que enquanto caminhamos, Deus supre todas as nossas necessidades. O povo hebreu, ele caminhou pelo deserto. O caminho direcionado por Deus, o caminho mostrado por Deus, é que eles caminhassem pelo deserto. Não foi pelo caminho mais perto, não foi pelo caminho mais fácil, mas foi pelo caminho do deserto. E quando falamos em deserto, nós lembramos de um lugar desprovido de água. Quando falamos em deserto, nós lembramos de um lugar desprovido de comida. E num lugar desprovido das nossas necessidades básicas, nós precisamos ter a certeza de que Deus supre as nossas necessidades. O texto nos fala que então vieram a ele e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. E tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse Deus: fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Durante a nossa caminhada, Deus sabe exatamente de tudo o que nós precisamos. Deus sabia que o povo precisava de água, então Deus os conduziu a lugares de fontes de águas, com palmeiras, um lugar onde eles pudessem descansar, saciar a sua sede e a partir de então pudessem continuar a sua caminhada. Deus sabe também que o seu povo precisa de alimento, de comida, então Deus providencia pão e carne para que o seu povo pudesse saciar a sua fome. Então, enquanto caminhamos, Deus sabe exatamente de tudo aquilo que precisamos. E Deus não nos deixará faltar absolutamente nada, porque Deus é o Deus provedor. Deus é o Deus de toda provisão. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina exatamente isso ao orarmos, pedindo que o Senhor nos dê o pão de cada dia, que Ele supra a cada dia a nossa necessidade. E Ele supre de fato as nossas necessidades. A cada dia Deus supre todas as nossas necessidades. E quando caminhamos com Deus, nós aprendemos a viver na dependência dEle. É Ele que tem a provisão. É Ele que é o dono dos recursos e é Ele que vai usar os seus recursos para suprir as nossas necessidades. Caminhar com Deus nos ensina a viver também na sua dependência. Um dos atributos de Deus é que Deus é onisciente, conhecedor de todas as coisas. Deus já conhece a nossa caminhada até o fim. Deus já conhece os caminhos que iremos percorrer, os desertos por onde iremos passar. Deus conhece toda a nossa trajetória de vida. E pelo fato dele conhecer a nossa trajetória de vida, é muito sábio e sensato permitir que ele, conhecedor da nossa trajetória, possa nos orientar e nos guiar durante a nossa trajetória de vida. Deus conhece a nossa trajetória profissional, as nossas questões profissionais, questões físicas e emocionais, e sendo Ele conhecedor de todas as nossas questões, possamos colocar a nossa vida a ser caminhada na presença de Deus. Esse Deus que nos dá em todo tempo a direção. Às vezes nós não sabemos para que direção ir, para que caminho seguir, e Deus e em Deus sempre encontraremos a direção para continuarmos a nossa caminhada. Durante a nossa caminhada nós temos um Deus que caminha conosco. A sua presença é uma realidade entre nós. E que bom saber que nós não estamos sozinhos. E que bom saber que temos alguém com quem conversar enquanto caminhamos e alguém para poder compartilhar as nossas dificuldades enquanto caminhamos.
E que bom que temos um Deus que conhece das nossas necessidades e supre cada uma delas enquanto caminhamos. Eu quero te dizer nessa manhã, nesse início de mais uma semana, que Deus deseja que eu e você tenhamos uma caminhada muito abençoada e muito bem-sucedida. Estamos apenas iniciando mais um ano e o desejo de Deus é que eu e você percorramos um caminho muito abençoado, uma trajetória muito abençoada durante esse ano. Mas que tal então convidarmos Deus a caminhar conosco? Que tal dizer para Ele que nós desejamos caminhar mais perto dEle durante esse ano? Que tal dizer para Ele que nós sabemos que sozinhos nós não seremos bem-sucedidos na nossa caminhada? Que eu e você possamos convidar a Deus a caminhar junto conosco na nossa história de vida. E que através disso possamos ter, com certeza, uma caminhada muito bem-sucedida. Uma caminhada onde nós em todo momento recebemos a direção e temos a certeza que estamos indo na direção certa. Que enquanto caminhamos possamos sentir bem de perto essa presença que não se desvia de nós, nem durante o dia, nem durante a noite. E que durante a caminhada nós possamos ter a certeza de que tudo aquilo que precisamos enquanto caminhamos, Deus trará a cada um de nós. E dessa forma Ele nos suprirá. Se essa mensagem abençoou o teu coração, ao ouvi-la, compartilhe com alguém. Certamente tem alguém também desejoso em percorrer uma caminhada bem-sucedida. E talvez o que ela esteja precisando é ouvir essa palavra de Deus, para que ela então possa entender como ter uma caminhada bem-sucedida. Abençoe outras pessoas compartilhando essa mensagem e que Deus te abençoe muito com essa palavra. Desejo a cada um de vocês uma semana muito abençoada. Que a presença de Deus seja real em sua vida. E até a próxima semana, se o nosso bom Deus nos permitir. Um forte abraço e Deus te abençoe.